Irei tão longe quanto um homem pode ir, Conan falou, tirando as sandálias. Então venha comigo. E virando-se, Taurus saltou, agarrou o topo do muro e escalou. A agilidade do homem era incrível, considerando sua corpulência. Ele quase pareceu planar por sobre o cume. Conan o seguiu e, deitados no topo largo, conversaram em sussurros. Não vejo luz, Conan murmurou. A parte inferior da torre se parecia com aquela porção visível do lado de fora do jardim. Um cilindro perfeito e reluzente, sem entradas aparentes. Há portas e janelas secretas, Taurus respondeu, mas estão fechadas. Os soldados respiram o ar que vem de cima. O jardim era uma piscina vaga de sombras, onde arbustos cobertos de folhas e árvores jovens oscilavam na escuridão. A alma cautelosa de Conan percebia a aura de ameaça que pairava sobre ele. O cimério sentiu o ardor penetrante dos olhos invisíveis e captou um sutil odor que fez os pelos de sua nuca se eriçarem, tal qual um cão de caça se arrepia ante o cheiro de um inimigo antigo. Venha, Taurus sussurrou. E se dá valor à vida, fique atrás de mim. Tirando o que parecia ser um tubo de cobre do cinto, o Nemédio desceu com leveza até o relvado do lado interno do muro. Conan o seguiu de perto, a espada em prontidão, mas Taurus o empurrou para trás, para perto do muro, e não deu indício de que ele próprio avançaria. Toda sua postura era de tensa expectativa, e seu olhar, como o de Conan, mantinha-se fixo no emaranhado escuro de arbustos alguns metros à sua frente. A vegetação se sacudia, embora a brisa tivesse parado. Então, dois grandes olhos saltaram das sombras ondulantes, e no esteio deles, outras faíscas de fogo brilhavam nas trevas. Leões, Conan murmurou. Sim, durante o dia são mantidos nas cavernas subterrâneas debaixo da torre, por isso não há guardas nesse jardim. Conan contou os olhos rapidamente. 5 à vista, talvez mais atrás dos arbustos. Vão atacar a qualquer momento. Fique atento, Taurus sussurrou, e se afastou com cautela do muro, como se pisasse em navalhas, erguendo o tubo delgado. Rosnados graves surgiram das sombras e os olhos faiscantes moveram-se adiante. Conan viu as enormes mandíbulas salivantes e os rabos com tufos se contorcerem como chibatas junto às laterais amareladas. O ar ficou tenso. O cimério apertou firme a espada, na expectativa do ataque e da irreversível arremetida dos corpos gigantescos. Então Taurus levou um tubo aos lábios e soprou poderosamente. Um longo jato de pó amarelo foi disparado na outra extremidade do tubo e se transformou imediatamente numa fumaça espessa, de coloração amarelo esverdeada, que se instalou sobre os arbustos, ocultando os olhos brilhantes. Taurus correu rapidamente de volta para o muro. Conan observava sem compreender. A nuvem escondeu o matagal e dele nenhum som saiu. O que é essa névoa? Morte, murmurou o Nemédio. Se uma brisa assoprar de volta para nós, precisamos correr rápido para o outro lado do muro. Mas não há vento e ela agora se dissipa. Temos que esperar até que desapareça por completo. Respirá-la é a morte. No momento, apenas poucos resíduos amarelados pairavam fantasmagoricamente. Então, estes também desapareceram, e Taurus impeliu seu companheiro adiante. Eles se esgueiraram na direção dos arbustos, e Conan teve um sobressalto. Havia 5 formas amareladas estendidas das sombras, o fogo dos olhos perigosos apagado para sempre. Um cheiro adocicado e enjoativo pairava na atmosfera. Eles morreram sem emitir um só som, murmurou o cimério. O que é esse pó, Taurus? É feito da lótus negra, cujas flores crescem nas selvas perdidas de Kitai, onde vivem somente os sacerdotes de crânio amarelo de Yun. Estas flores matam qualquer um que a cheire. Conan ajoelhou-se ao lado dos enormes animais, assegurando-se de que estavam além da capacidade de feri-los. Ele meneou a cabeça. A magia das terras exóticas era misteriosa e terrível para os bárbaros do norte. Por que não pode matar os soldados da torre da mesma maneira? Porque esse era todo o pó que eu tinha. Consegui-lo foi um feito que, por si só, bastou para me tornar famoso entre os ladrões do mundo. Eu roubei de uma caravana que ia para Astígia, apanhando-o de dentro de seu saco de tecido dourado, sem despertar a grande serpente que o guardava. Mas, em nome de Bel, vamos ficar a noite inteira conversando? Eles passaram pelos arbustos e chegaram à base reluzente da torre. Lá,
Com um gesto que pedia silêncio, Taurus desenrolou sua corda, que tinha numa das extremidades um forte gancho de aço. Conan compreendeu o plano e não fez perguntas, enquanto Nemédio segurou a corda a uma curta distância abaixo do gancho e começou a girar sua extremidade. Conan encostou o ouvido na parede lisa e aguardou, sem escutar nada. Estava claro que os soldados lá dentro não suspeitavam da presença dos intrusos, que não haviam feito mais barulho do que o vento soprando nas árvores. Mas um estranho nervosismo incomodava o bárbaro. Talvez fosse aquele cheiro de leão que impregnava todas as coisas. Foi o instinto selvagem de Conan que o fez virar-se subitamente, pois a morte que caía sobre eles não emitiu som algum. Um relance fúlgido mostrou ao cimério a gigantesca forma amarelada, erguendo-se contra as estrelas, avolumando-se sobre ele para desferir um ataque mortal. Nenhum homem civilizado poderia ter se movido tão rápido quanto o bárbaro. Sua espada reluziu à luz noturna, conduzida por cada grama de nervos e músculos desesperados, e homem e fera caíram juntos. Praguejando incoerentemente, Taurus curvou-se sobre a massa e viu os membros de seu companheiro lutando para saírem arrastados debaixo do grande peso largado sobre ele. A olhadela revelou ao surpreso Nemédio que o leão estava morto, com o crânio rachado ao meio. Ele puxou a carcaça, ajudando Conan a sair da lateral e se levantar. "Você se machucou, homem?" Taurus perguntou, ainda estupefado pela atordoante rapidez do episódio. "Não, por Kron", o bárbaro respondeu, "mas foi por pouco. Por que essa fera amaldiçoada não rugiu antes de atacar?" "Tudo é estranho nesse jardim", Taurus afirmou. "Os leões atacam em silêncio, assim como outras coisas mortais. Mas vamos. Apesar do pouco barulho feito nessa matança, os soldados podem ter escutado, se não estiverem dormindo ou bêbados. Essa fera estava em alguma outra parte do jardim e escapou da morte pelas flores, mas, com certeza, não há outras. Temos de escalar por outra corda, e nem preciso perguntar a um cimério se ele consegue. Se ela aguentar meu peso", Conan grunhiu, limpando a espada na grama. "Aguenta 3 vezes o meu", Taurus respondeu. "Foi tecida com as tranças de cabelo de mulheres mortas que roubei dos túmulos à meia-noite, e embebecida em vinho mortal da árvore Upas, para tornar-se ainda mais forte. Eu vou na frente, siga-me de perto." O Nemédio agarrou a corda e, posicionando o joelho numa lança, iniciou a subida. Movia-se para o alto como um felino, desmentindo a aparente falta de jeito de seu corpo. O cimério foi atrás. A corda balançava e dava voltas em si mesma, mas os guerreiros não se detiveram. Ambos já tinham feito escaladas mais difíceis. A borda cravejada de joias brilhava sobre as suas cabeças, projetando-se da parede perpendicular, de modo que a corda ficava pendurada a talvez um pé de distância da lateral da torre, fato que facilitava bastante a subida. Eles subiram em silêncio, as luzes da cidade ficando cada vez mais distantes conforme progrediam, e as estrelas no alto cada vez mais ofuscadas pelo brilho das joias em volta da borda. Enfim, Taurus estendeu a mão, alcançou o rebordo e puxou-se para cima, passando sobre ele. Conan parou por um momento na beirada, fascinado pelas grandes joias, cujo brilho deslumbrava seus olhos. Diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas, opalas, incrustadas como estrelas na superfície de prata. De longe, os brilhos distintos pareciam se fundir no mesmo fulgor, mas ali, de perto, cintilavam como 1.000.000 de tons, hipnotizando-o. "Há uma fortuna fabulosa aqui, Taurus", ele sussurrou, mas o Nemédio respondeu impaciente. "Venha, se apanharmos o coração, todas essas outras coisas serão nossas." Conan passou por cima do rebordo cravejado. O nível do cume da torre era alguns pés mais baixo que a saliência ornada. Era plano, composto de alguma substância azul escura, incrustado em outro que capturava a luz das estrelas, de modo que o todo aparenta ser uma única safira salpicada de pó dourado. Do lado oposto ao ponto por onde entraram, parecia haver algum tipo de câmara construída sobre o telhado. Era feita da mesma prata que as paredes externas, adornada com desenhos trabalhados em joias menores. Sua única porta era de ouro, com a superfície talhada na forma de escamas, e também cravejada por gemas que brilhavam como gelo. Conan espiou o oceano pulsante de luzes que se espalhavam bem abaixo dele, e, então, encarou Taurus. O Nemédio estava recolhendo a corda e enrolando-a.
Ele mostrou a Conan o ponto em que o gancho ficava preso. Uma fração de uma polegada da ponta tinha afundado sobre a grande joia chamejante na parte interna do rebordo. A sorte estava do nosso lado mais uma vez, murmurou. Nosso peso combinado poderia ter arrancado fora a joia. Venha comigo. Os verdadeiros riscos da aventura começam agora. Estamos no covil da serpente e não sabemos onde ela se esconde. Como tigres caçando, os dois se arrastavam pelo chão polido e pararam diante da porta reluzente. Com uma mão hábil e cautelosa, Taurus a forçou. Ela cedeu sem resistência e os companheiros olharam lá para dentro, prontos para qualquer coisa. Por sobre o ombro do Nemédio, Conan teve um vislumbre da câmara resplandecente. As paredes, o teto e o chão, tudo incrustado com as mesmas joias brancas, que faiscavam como se o brilho que emitiam viesse de dentro delas próprias. O local parecia despido de vida. Antes de abrir mão da nossa última chance de voltar atrás, Taurus sussurrou, vá até a borda e olhe para todos os lados. Se vir algum soldado se movendo pelos jardins, ou algo suspeito, volte e me conte. Vou esperá-lo dentro dessa câmara. Conan viu pouca necessidade naquilo, e uma leve suspeita tocou sua alma cansada, mas fez conforme Taurus pedia. Enquanto ele se virava, o Nemédio escorregou porta adentro e fechou-a atrás de si. Conan rastejou até a beirada, retornando ao ponto de chegada, mas nada viu de suspeito no mar de folhas que havia lá embaixo. Voltou-se para a porta quando, súbito, um grito abafado ecoou lá de dentro da câmara. O Cimério deu um salto, eletrizado. A porta de ouro se abriu e Taurus foi emoldurado por ela, com um brilho emitido por detrás. Ele cambaleou e os lábios se abriram, mas só um ruído seco escapou da sua garganta. Agarrando a porta para se apoiar, precipitou-se para o telhado, apertando o próprio pescoço. A porta bateu atrás dele. Conan, agachado como uma pantera antes do bote, não viu nada na sala atrás do Nemédio ferido, no breve instante em que a porta se manteve parcialmente aberta, exceto por uma sombra que cruzava aquele chão reluzente, a qual lhe parecia um truque de luz. Nada seguiu Taurus para fora da câmara, e Conan curvou-se sobre o homem. O Nemédio olhava para cima com os olhos arregalados e dilatados, que traziam um terrível desnorteamento. As mãos permaneciam agarradas à garganta, os lábios babavam e gorgolejavam. Súbito, ele enrijeceu, e o Cimério soube, pasmo, que estava morto. E sentia que Taurus perecera sem saber que tipo de morte o acometera. Conan olhou intrigado para a fatídica porta de ouro. Naquela sala vazia, com suas paredes ornadas de joias, a morte chegara ao príncipe dos ladrões tão rapidamente e misteriosamente quanto ele havia lidado com os leões no jardim. Cauteloso, o bárbaro passou a mão pelo corpo seminu do homem, procurando algum ferimento. Mas as únicas marcas de violência estavam entre os ombros. Próximos da base do pescoço havia 3 feridas, que pareciam resultar de 3 pregos enfiados na pele e depois removidos. As extremidades das feridas estavam enegrecidas, e um cheiro fraco de putrefação era evidente. Setas envenenadas? Conan pensou. Mas, se fosse o caso, os dardos ainda estariam nas feridas. Ele seguiu cuidadosamente na direção da porta de ouro, a abriu e olhou para o seu interior. A câmara estava vazia e banhada pelo brilho frio e pulsante de uma miríade de joias. O centro do teto, ele reparou num desenho curioso, um padrão octogonal em preto cujo núcleo brilhava com 4 gemas vermelhas, bem diferentes do fulgor branco das demais. Do outro lado da sala havia uma porta igual àquela diante da qual estava, com a diferença de não ser entalhada no mesmo padrão das escamas. Será que a morte saiu dali e, tendo feito sua vítima, retornou por onde viera? Fechando a porta atrás de si, o Cimério avançou câmara dentro. Seus pés nus não produziam nenhum som no chão de cristal. Não havia cadeiras ou mesas no cômodo. Apenas 3 ou 4 sofás de seda, com bordados dourados e estranhos desenhos de serpentes, e diversos baús de mogno com molduras de prata. Alguns estavam fechados por enormes cadeados, outros abertos. As tampas esculpidas, jogadas para trás, revelavam pilhas de pedras preciosas num alvoroço de brilhos que deslumbravam seus olhos. Conan praguejou, e ele já tinha visto mais riqueza naquela noite do que jamais sonhava existir em todo o mundo, e ficou desorientado ao pensar em qual deveria ser o valor da joia que buscava.
Estava no centro da câmara agora, caminhando adiante com a cabeça erguida, de prontidão e a espada à frente, quando, mais uma vez, a morte atacou em silêncio. Uma sombra voadora que pairou por sobre o chão reluzente foi seu único aviso, e o instintivo salto para a lateral salvou sua vida. Ele viu pelo canto do olho um horror negro e peludo passar, e escutou um choque de presas espumantes. Algo caiu sobre seu ombro nu, queimando como gotas de fogo do inferno, e pulando para trás com a espada em riste, viu o monstro cair no chão, virar e lançar-se contra ele numa velocidade desnorteante. Uma aranha gigante e preta, do tipo que os homens só veem em seus pesadelos. Ela era grande feito um porco, e suas 8 pernas longas e peludas mantinham o corpo repulsivo acima do chão. Os 4 olhos brilhavam malévolos com uma horrível inteligência, e as presas pingavam o veneno que, como Conan soube a partir da queimadura no ombro provocada por poucas gotas, era mortal. Aquele era o assassino que descera do centro do teto em sua teia e atacara o pescoço do Nemédio. Eles foram idiotas por não suspeitarem que a câmara superior fosse guardada, tal qual a anterior. Enquanto o monstro avançava, esses pensamentos cruzavam a mente do bárbaro como um relâmpago. Ele saltou para a frente e a coisa passou por baixo dele. Girou e tornou a investir. Desta vez, ele se esquivou com um salto lateral e revidou como um gato aquado. A espada decepou uma das pernas da criatura e, mais uma vez, ele salvou-se por pouco do contragolpe da monstruosidade, cujas presas demoníacas tentavam fisgá-lo. A criatura não tornou a persegui-lo. Em vez disso, deu a volta, correu pela extensão do chão polido e subiu pela parede até o teto, onde acocorou-se por um instante, encarando-o com seus macabros olhos vermelhos. Então, sem aviso, lançou-se ao ar, saltando um fio cinzento e pegajoso. Conan recuou para evitar trombar com o corpanzil e agachou-se freneticamente, bem em tempo de evitar que a teia o capturasse. Ele compreendeu as intenções do monstro e correu para a porta, mas o fio pegajoso lançado na direção dela interrompeu seu caminho, tornando-o um prisioneiro. Ele não tentou cortá-lo com a espada. Sabia que a substância grudaria na lâmina e, antes que conseguisse soltá-la, o demônio estaria afundando suas presas em suas costas. A seguir, teve início um jogo desesperado. A astúcia e a rapidez do homem contra a habilidade diabólica e velocidade da aranha gigante. Ela não empreendia mais ataques diretos, movendo-se ao longo do piso e balançando o corpo pelo ar em direção a ele. Corria pelo teto e paredes, buscando capturá-lo nos longos laços de teias que tecia com precisão demoníaca. Os fios eram grossos como cordas, e o cimério sabia que, assim que o envolvesse, sua força não bastaria para soltá-lo antes que a criatura o atacasse. A dança da morte ocupava toda a extensão da câmara no mais profundo silêncio, exceto pela respiração ofegante do homem, o arrastar dos pés descalços no chão reluzente e o ruído de coxalho das presas do monstro. Os fios cinzentos formavam laços ao longo do chão e, por trás das paredes, cobriam os baús de joias e os sofás de seda, e oscilavam do teto enfeitado como grinaldas crepusculares. A velocidade dos músculos e a capacidade de observação de Conan o mantiveram intacto, embora os laços da teia tivessem chegado a passar tão perto que resvalavam na sua pele nua. Sabia que não poderia evitá-los para sempre. Ele tinha que tomar cuidado não só com os fios pendurados no teto, como também com os entrelaçamentos que cobriam o chão, ou poderia tropeçar. Cedo ou tarde alguma teia pegajosa aderiria nele, envolvendo-o como uma jiboia e, a seguir, à mercê do monstro, ele seria enrolado como num casulo. A criatura correu pelo chão da câmara, deixando para trás um rastro de corda cinzenta. Conan deu um pulo alto, passando por sobre um dos sofás. Com uma guinada precisa, a aranha subiu pela parede e a teia, desgrudando do chão como se estivesse viva, enrolou-se no tornozelo do cimério. Ele apoiou as mãos ao cair, sacudindo freneticamente a teia que o prendia, como se fosse um torno flexível. O demônio peludo descia velozmente pela parede para completar a captura. Movido pela fúria, Conan agarrou um baú de joias e o arremessou com toda a força. Foi uma ação que a criatura não esperava. O projétil maciço atingiu em cheio o corpo, prensando-o contra a parede com um nojento barulho de trituração. Sangue e uma gosma esverdeada se espalhavam, e a massa esmagada caiu no chão junto ao baú de joias. O corpo mutilado estendeu-se inerte em meio àquela miríade de pedras preciosas,
o brilho dos olhos moribundos se apagando em contraste com as gemas reluzentes. Conan olhou à sua volta, mas nenhum outro horror apareceu. Ele trabalhou para se libertar da teia. A substância aderia tenazmente ao tornozelo e às mãos, mas enfim viu-se livre. Apanhando a espada, abriu caminho entre os laços cinzentos até a porta interna. Que monstruosidades havia além dela, ele não sabia. O sangue do Cimério fervia e, já que ele chegara tão longe e superara tamanho perigo, estava determinado a ir até o fim daquela aventura sombria, qualquer que fosse ele. E tinha a sensação de que as joias que buscava não estavam em meio àquelas largadas de modo tão negligente pela câmara. Arrancando a teia que cobria a porta interna, descobriu que, assim como a outra, ela também não estava trancada. Pensou se os soldados lá embaixo ainda ignoravam a sua presença. Bem, ele se encontrava muitos metros acima de suas cabeças e, se as histórias fossem verdadeiras, eles estavam habituados a barulhos estranhos no alto da torre. Pensou em Yara e não se sentiu de todo confortável ao abrir a porta de ouro. Porém, viu apenas um lance de degraus que levava para baixo, levemente iluminado por algo que não soube dizer ao certo o que era. Iniciou a descida em silêncio, segurando firme a espada. Não escutava barulho algum e, finalmente, chegou a uma porta de mármore, cravejada de pedras escarlates. Nenhum som vinha lá de dentro. Apenas feixes finos de fumaça saíam por debaixo da porta, de odor exótico e desconhecido para o Cimério. A escadaria prateada continuava além dali, desaparecendo numa penumbra. Conan teve a estranha sensação de estar em uma torre ocupada apenas por fantasmas e espíritos.